bom com vocês? O Halloween está chegando e para isso precisamos ficar a caráter. Então, hoje o DIY vai ser fazendo este daqui, ó. Esse chapeuzinho super fofo, que no caso eu prendi com presilha, né? Então não precisa usar a tiarinha. Oi pessoal, tudo bom? Então, pra gente começar, o primeiro passo é a gente fazer o cone aqui, essa parte de cima. Como que a gente faz isso? A gente tem que ter este formato. Pra gente fazer esse formato, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz aqui. Ah, e não esqueça, esse daqui o material é EVA, tá bom? Se vocês quiserem, vocês já podem utilizar o canto, que fica mais fácil, são menos medidas. Mas então, o que a gente vai fazer? O tamanho que eu utilizei aqui é 10 centímetros. Então a gente vai pegar a régua e vai marcando 10 centímetros. Se você tiver um compasso ou um transferidor, marca 10 centímetros e já pode fazer toda a volta. Se você não tiver, você pode fazer como eu. Então você vai pegar a régua e continuar marcando 10 centímetros em vários pontos. Lembrando que a gente tem que usar a ponta do papel ou a parte que vai formar o 90 graus. Por que eu fiz todas essas medidas? Como eu não tenho nenhum compasso e nenhum transferidor, ao fazer essas medidas, eu consigo fazer o desenho do retorno, que é só eu juntar os pontos. Aí a gente vai brincar daquela velha brincadeira de criança de ligar pontinhos por pontinhos. Só que nesse momento a gente não pode ligar reto, a gente tem que tentar fazer uma leve curva. E assim vai ficar com este formato. Então é só pegar a tesoura e recortar. Aí é a parte mais fácil. Com cuidado. Prontinho. E agora, pessoal, com muito cuidado, vamos utilizar a cola quente. Então a gente vai precisar fazer esse formato de um cone. Para isso, a gente vai passar a cola quente aqui até mais ou menos a metade. Primeira parte a gente já fecha. Segura um pouquinho por dentro para colar bem. Após essa colagem, a gente continua colando até o final. Por que eu faço em duas partes? Porque assim eu vou ter mais controle do formato. Porque às vezes ele pode escapar e acabar colando errado. Pessoal, nesse momento que a gente colocar o dedo aqui por dentro, muito cuidado, porque a cola ela pode vazar por dentro e ao colocar o dedo vocês podem se queimar. Então tenham muito cuidado. Se preferir, vocês podem colocar uma caneta só para segurar para vocês não se queimarem. E aí teremos esse formato. Por exemplo, aqui ficou uma pontinha a mais. Então é só eu pegar a tesoura e acertar. Aí não teremos problema nenhum. A outra parte que nós vamos fazer agora é essa daqui, que é a aba do chapéu. Pra gente fazer a aba do chapéu, nós precisamos desse formato. A gente vai pegar o EVA, pega o cone que a gente acabou de colar e a gente vai fazer um círculo. Só que a gente vai pegar e vai fazer o formato. Só que a gente tem que levar em consideração de que esse formato vai ser o formato interno. E para fazer a borda, a gente tem que contar 2,5 centímetros. Então a gente tem que levar em consideração de que o espaço onde eu vou cortar tem que ter uma margem de 2,5 centímetros. No caso aqui, ó, eu consigo 2,5 centímetros na volta toda. Então, como que eu vou fazer esse círculo? Pego a caneta, seguro e vou marcar no EVA o formato que eu desejo. Não tem problema que ele não fique um círculo perfeito, porque aí é o mesmo processo, a gente dá uma acertadinha com a caneta. Depois de ter feito isso, a gente vai pegar a régua e vai marcar 2,5 centímetros da parte de dentro à parte de fora. E aí é o mesmo processo, a gente vai fazer várias marcações. No caso, se você tiver um compasso, vai ser muito mais prático, porque você pode furar o meio e já fazer a marcação. Mas caso você não tenha, você faz o mesmo processo de ir marcando vários pontinhos.
Após fazer todas as marcações, aí é o mesmo processo de você desenhar ligando todos os pontinhos. Levando em consideração que a gente precisa fazer curva, porque isso é uma circunferência. Pronto, feito o desenho, a gente vai recortar. E agora a parte de dentro, a gente vai dar um corte e depois a gente começa a fazer a volta. Esse desenho a gente coloca pra baixo. Recortaria um pouco menor. Porque a gente vai colocar no nosso cone e vai ver se ele vai ficar encaixado perfeitamente. Caso ele estiver, tudo bem. Caso você veja que ele está menor, então é só vocês recortarem um pouco mais. Aí, no caso, vocês podem optar. Aqui nesse chapéuzinho, eu colei direto, ou vocês podem fazer como eu fiz nesse outro chapéuzinho. Aqui eu coloquei tule, então eu vou mostrar pra vocês como eu colei. O tule a gente pode encontrar em algumas papelarias ou casa de tecido, armarinho que vende esse tipo de material. A gente vai recortar uma tira. Então vamos recortar cerca de 3 centímetros de espessura e a gente vai recortar uma tira bem comprida. Aqui eu recortei uma tira bem grande. Então como que eu fiz? Eu vou colocar aqui. A gente pode deixar ela um pouco pra fora, ó, não tem problema nenhum. Então como que eu fiz? Eu coloquei um pouco aqui, aí eu vou lá na minha cola quente e passo aqui na borda, ó. Pus um pouco de cola na borda, eu pego uma caneta e eu amasso ela pra dentro, ó. Por que que eu utilizo a caneta? Primeiro que assim eu não me queimo. E outra, porque quando a gente passa o dedo, a gente acaba espalhando a cola quente em todo o espaço. E aí acaba manchando toda essa borda. Como embaixo a gente não vai utilizar, então a gente pode colocar lá pra baixo que não vai ter problema nenhum. Se quiser depois a gente pode fazer outro acabamento. E aí é o mesmo processo na volta toda. Coloca um pouquinho de tule, passa a cola quente. Essa parte ela dá um pouquinho mais de trabalho pelo processo de ser um pouco mais demorado, mas eu acho que fica muito mais bonito o nosso trabalho. E aqui, quando a gente finaliza, é só a gente cortar o que sobrou. Bom, aí vocês falam, ah, mas tem uma parte que ficou mais comprida, a outra ficou um pouco mais curta. Aí a gente pode pegar a tesoura e ir acertando. E essa ficou a parte de baixo. Olha como fica embaixo. Aí depois a gente pode colar outro EVA aqui pra dar o acabamento. Mas isso a gente faz por último. Então agora a gente vai pegar o nosso cone, colocar aqui por dentro e começar a passar cola na borda. Passa cola na bordinha e cola o nossa circunferência. E a gente vai fazer isso em toda a volta. E agora que a gente passou em toda a volta, para deixar ele mais firme, a gente vai pegar aqui a borda ó, e passar cola quente. Eu peguei EVA, aquele já glitterizado, e eu recortei uma tira. Aqui tem a espessura de 1 centímetro. E aí então eu vou ver mais ou menos a altura que eu desejo para colar. Como eu não quero que apareça a emenda, então eu vou deixar ela pra frente, porque aí quando eu colocar o botão vai tampar a emenda. Então eu vou passar cola quente. Começa com uma pontinha. E só pra vocês entenderem, quando a gente colar essa parte, a gente tem que dar uma leve esticada. Porque se a gente não colar esticando, ele vai começar a aparecer as bordas, ó. Vocês conseguem ver a borda aparecendo? E isso eu achei que ficou um acabamento feio. Nesse daqui eu estiquei, ó, e ele não aparece, então fica mais bonitinho. Então vamos colar toda a volta.
Aí eu passo cola quente, um fiozinho pra ele não, quando a gente apertar, ele não ficar aparecendo. E aí ele dá um acabamento mais bonitinho quando a gente estica. Bom, colando, vocês verem que ó, ficou um pouquinho torto. Mas como a gente vai colocar o botão por cima, então ele não vai aparecer e vai ficar bonitinho. Então eu passo cola aqui. Cuidado pra gente não segurar no meio, porque a cola vai vazar pelos furinhos. Passa um pouquinho mais de cola para colar o outro botão. Tendo o desenho dele retinho. Aqui ó, os pontinhos ficam alinhados. E agora a gente só precisa fazer o acabamento final, que é colocar esse tule aqui na parte de cima. Então a gente vai pegar o tule e a gente vai recortar um retângulo mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Retângulo. A gente vai pegar ele e começar a recortar várias tirinhas. Só que a gente não vai até o final. A gente vai deixar cerca de 1,5 cm aqui em cima sem recortar. E aí a gente pode recortar várias tirinhas. Após recortar, a gente vai pegar essa parte que não está cortada e a gente vai enrolar. A gente vai utilizar esse lado da emenda e colar aqui por trás. E agora cuidado para não se queimar e colocar o tule aqui. E esse é o resultado final. Eu tentei colar com cola quente essas presilhas, mas eu não consegui. Então eu comprei uma cola de artesanato e aí eu consegui colar as presilhas. Então a gente abre aqui e prende no cabelo. Bom pessoal, muito obrigada por assistir. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso chapeuzinho de bruxinha. E é bem legal, porque além de a gente poder usar na cabeça, prendendo uma presilhinha embaixo, a gente também pode colocar nas nossas bonecas. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar em todas as redes sociais. Tchau! Tchau, pessoal!